Então, o nosso nivelamento, pessoal, foi dividido em duas partes. Essa aula de hoje e também uma aula que acontecerá na semana que vem, ok? Então, primeiramente, nós iremos falar hoje sobre grandezas, que é um conteúdo fragilizado que foi descoberto através da prova de bloco. Um conteúdo fragilizado, onde muitos alunos ainda não conseguiram absorver. Então, esse é o primeiro conteúdo, né, que nós iremos abordar hoje, sobre grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais também, ok? Bom, antes de começar a resolver a atividade e a falar sobre a resolução de grandeza diretamente, inversamente proporcional, nós temos que falar primeiramente o que é uma grandeza. Quem sabe me dizer o que é uma grandeza? Ninguém? Se perguntar para vocês na prova o que é grandeza, o que vocês irão colocar? Gente, agora vocês podem falar, viu? Ninguém vai responder, tô triste, hein? Tô esperando. O que é grandeza? Vitória diz que não sabe, mais alguém? Muito bem, o Weber Cauã respondeu pra gente. É tudo aquilo que pode ser medido, Vitória. Por exemplo, velocidade, altura, massa, né, quilos, gramas, a capacidade, litros, tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza. Entendeu, Vitória? E os outros? Sim ou não, gente? Ótimo, muito bem. Beleza. Então, quando eu falo de grandeza, agora vocês já sabem o que é. Tudo aquilo que pode ser medido. Tá aparecido aqui, ó. Pode ser medido ou calculado. Sim, pode ser também massa, né? A massa, ela é a medida que mede quilos, gramas, quilogramas, mas também pode ser litros, também pode ser centímetros, pode ser quilômetros. Então, pode ser uma quantidade. Eu tenho aqui na minha casa 2 canetas. Então, o 2 é uma grandeza, né? É a quantidade de canetas que eu tenho aqui. É uma quantidade. Se eu consigo contar, se eu consigo medir, é uma grandeza. Ok? E quando eu falo em proporção, uma outra palavrinha que aparece aqui no nosso conteúdo de grandeza, proporção. O que significa a palavrinha proporcional? Algum de vocês saberia me responder? Proporcional. O que significa eu falar que algo é proporcional? Vocês sabem o que é e não sabem explicar? Ou vocês não sabem o que é? Ó, Heber Cauã lembrou do certinho, lembrou de igualdade, né? Realmente. Mais alguém entrando? A proporção, ela lembra pra gente uma igualdade. Sim. Por quê? Vamos lá. Vitória, quer falar alguma coisa? A proporcionalidade é meio que quando existe a proporcionalidade direta, se for divisão. Sim, podemos dizer que existe uma proporção direta, né? Principalmente aqui quando eu falo das grandezas. Boa tarde, Maria Elisa. Então vamos lá entender proporção. Deixa eu tirar isso aqui da frente para não atrapalhar a gente. Proporção. Quando eu falo em proporção, eu quero que vocês associem a relação definida entre grandezas. As grandezas, vocês já entenderam, né? Que é tudo aquilo que pode ser medido. Então, eu posso estar falando de velocidade
e de tempo. Velocidade é uma grandeza e tempo é outra grandeza. A relação que existe entre duas grandezas pode definir para mim a proporção. Entenderam? Por exemplo, eu viajo para Iporá, né? Gasto 2 horas para chegar em Iporá, viajando a 100 por hora. A proporção é a relação que existe entre o tempo que eu gasto, que é 2 horas, e a distância, que é 100 quilômetros, tá? Então, 2 para 100. Essa proporção está diretamente ligada com a razão. É uma aula de nivelamento, então a gente está revendo o conteúdo, Vitória, que vocês já estudaram, de forma com que todos consigam aí absorver o máximo possível para compreender, tá bom? É um conteúdo que foi identificado na prova de bloco, que é fragilizado na turma de vocês. Os alunos normalmente possuem dificuldade, por isso que a gente está vendo ele aqui. Então, a relação que existe entre duas grandezas é a proporção. Para falar de proporção, é impossível falar de proporção e não falar de razão, tá? Vou tirar um. E não falar de razão. Vocês, durante essa aula, quem puder tirar prints, tá bom? E me enviar, que eu vou montar no cartaz mais tarde. Obrigada. O que significa razão na matemática? A razão estabelece uma comparação entre duas grandezas através da divisão. Então, quando eu falar de razão, lembra que é uma divisão, certo? A razão é uma divisão, pronto. A divisão de quê, professora? A divisão entre duas grandezas, tá? Entre duas grandezas. Todos os alunos precisam assistir essa aula, Vitória. Então, sim, é obrigatório. É uma pergunta que nem precisaria fazer, né? Mais alguém entrando? Meninos que entraram por últimos, bem-vindo à aula. Digitem o nome de vocês no chat, que essa aula está sendo gravada e eu estou registrando a frequência, ok? Então, a razão, ela é uma divisão. A divisão entre duas grandezas. A grandeza, o que é uma grandeza mesmo, gente? Esqueci, me deu um branco aqui agora. Grandezas são números inteiros, né? Não. Grandeza de quê? Mais alguma tentativa? Ó, o Weber Paulo respondeu. Tudo que pode ser contado ou medido. Não. Isso, tudo aquilo que pode ser medido. Então, me dá um exemplo de uma grandeza, Maria Elisa. Seu microfone está desligado. Tá. O que você pode medir e contar? Quilômetros. A distância daqui entre Palestina. Quilômetros, isso mesmo. Certo? Roberto Filho, dá exemplo de outra grandeza. Roberto, você está aí? Ele não quer responder a gente. Então, o Weber Cauã, dá um exemplo de uma grandeza. Diferente da que a Maria Elisa falou, né? Pode ser objetos, mas no sentido de contagem, né? De contar quantos objetos tem. Por exemplo, quantidade de lápis. Nesse sentido, sim. Mas tem que envolver um valor, tem que envolver um número. Tem uma cartela a 24 lápis. Isso. E a gente tem que contar, né? Para saber se tem realmente 24 lápis. Exatamente. Então, isso é a grandeza. Então, a razão, pessoal, ela é a comparação entre duas grandezas, ok? Eu vou comparar duas grandezas. Vamos para um exemplo aqui, ó. De cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Quais grandezas eu tenho aqui? 20 e 5. 20 habitantes e 5 analfabetos. Analfabetos. Então, eu tenho duas grandezas.
A razão é a comparação dessas duas grandezas. E como que eu faço a razão? Ela é o quê? Está escrito bem aqui, ó. Divisão. É a divisão. Então, basta eu colocar 20 sobre 5. 5. Acabou, gente. Acabou, é isso. Acabei de criar uma razão. A razão entre a quantidade de habitantes relacionado à quantidade de analfabetos. Aqui eu estou falando de quantidade. Então, a quantidade é uma grandeza. A quantidade de habitantes também é uma grandeza. É uma contagem. Eu posso contar. Então, 20 para 5. Aí embaixo está assim, ó, de cada 40 habitantes, 10 são analfabetos. Qual que é a razão? É 40 e 10. 40 por 10 10. habitantes e 10 analfabetos. Muito bem. Deve ser por causa da internet, Tailane. Então, para os outros está travando também ou tá normal, pessoal? Não, o meu tá normal. Eu Beleza. também tô normal. Pra mim ainda tá falando um pouquinho. Então, deve ser a internet mesmo, pessoal, que dá uma travadinha às vezes. Então, a razão é a comparação entre duas grandezas, entre dois valores, através da divisão. Agora, quando você pega duas razão, aqui eu tenho duas razões. Eu tenho a razão 20 para 5, eu tenho a razão 40 para 10. Como que eu faço para saber se essas razões são proporcionais? Quem sabe? Era o meu que travou. Proporcional, você vai fazer uma fração e tem que ver se a divisão dá número inteiro ou não. Quase. Nós temos que resolver essa razão Ah, e tá. Ver se descobrir os que o dois se resultado é dividem igual. pelo mesmo número, né? Se multiplica ou Isso. divide, eu não sei. A gente pode, você está lembrando do conteúdo de simplificar, né? A gente pode simplificar, que é dividir em cima e embaixo, mas como aqui é número inteiro, tá bem mais fácil, é só dividir. 20 dividido por 5, quanto que é, pessoal? 20 dividido por 5. 5. 5 vezes 5 é 25, passa. Que número que multiplica por 5 que vai dar 20? Quase. 3. 3 vezes 5 é 4. 15. 4, graças a Deus, né? 4. 4 vezes 5, 20. E 40 dividido por 10, quanto que dá? 4. Hã? 40 dividido por 10? 4 também. 4 vezes 10 não é 40? É. O que vocês perceberam aqui nos resultados? Nossa, tá aqui. Peraí. Travou. Eles são exatamente Iguais. igual. Se eles são iguais, Porque 20 é o dobro de 40. Não. exatamente. E 5 Sim, é o 20. dobro de 10. Não, ou 10 é o dobro de 5. Dobrou o resultado, né? O que isso prova para mim, gente? Isso prova que a quantidade de habitantes relacionado à quantidade de pessoas analfabetas está crescendo de forma proporcional. A quantidade de habitantes está aumentando, a quantidade de analfabetos também está aumentando, na mesma proporção. Isso que é proporção. Os dois estão aumentando do mesmo jeito, tá? Ela está aumentando diretamente. A quantidade de habitantes, que era 20, virou 40, ou seja, o valor dobrou. Se o valor dobrou, o que aconteceu com a quantidade de analfabetos? O volume tá muito baixo. A quantidade de analfabetos, o que aconteceu também? Aumentou. Aumentou. Dobrou. Tanto a quantidade de habitantes como a quantidade de analfabetos, ela dobrou a quantidade. Então, isso é uma prova para mim de que eu estou lidando com uma grandeza diretamente proporcional. Os valores aumentam na mesma proporção. E a gente consegue descobrir isso através da razão. Tá bom? Então, mais um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Eu tenho aqui uma tabelinha. Vamos analisar essa tabela. Ok, Maria Elisa. Aqui está falando que com 1 hora trabalhada, pessoal, tem 100 veículos entregues. Com 2 horas trabalhadas,
tem 200 veículos sendo entregues. Com 3 horas tem 300 e com 4 horas, 400. Qual que é a razão entre as horas trabalhadas e a quantidade de veículos? Como que eu faço? A razão é o que mesmo? Professora, Oi? a internet travou aqui. A razão é uma de Visão. Diploma? oi? Diploma? Divisão. Ah, Uma divisão. eu tinha porque tem dois nomes com de diploma e divisão. Eu perguntei para vocês qual é a razão entre as horas trabalhadas e os veículos entregues. São duas grandezas. A grandeza que fala de hora e a grandeza que está falando da quantidade de veículos. Qual que é a razão entre essas duas grandezas? Essa é a pergunta que eu fiz para vocês. Ué, tia, porque as duas vai usar grandeza inversamente? Não. A gente ainda não está identificando se é grandeza inversamente. Por enquanto, eu só quero saber a razão, gente. Mais nada. Visão, né? Não. A divisão de quê? Entre os números. Que números? 100 e 1, não é não? Sim, gente. Ou 4. Acabei de falar para vocês. A razão é a relação entre duas grandezas. Então, se a cada uma hora ele faz 100 veículos, então essa é a razão. Um veículo, em uma hora ele faz 100 Quilômetros. veículos. 100 Em veículos. 2 horas, ele faz 200 veículos. Em 3 horas, ele faz 300 veículos. Essa é a razão, é a relação, é uma comparação que tem. Igual eu fiz no outro exemplo. Tá? Então, 1 para 100, 2 para 200. Essa é a razão. Ok? Comparação entre horas trabalhadas e veículos que estão sendo entregues. A pergunta que eu faço para vocês: a quantidade de horas trabalhadas está aumentando, certo? Uhum. E a quantidade de veículos? Também está aumentando. Também está aumentando. Então, as horas estão Ela é aumentando. Ela é grandeza diretamente proporcional. Exatamente. Quando as duas grandezas estão aumentando na mesma proporção, é uma grandeza diretamente proporcional, que é o que acontece aqui nesse caso, tá bom? Uma razão, ela também pode ser simplificada, tá? Uhum. Como que simplifica uma razão? Quem sabe? Simplificar significa reduzir. Como é que eu faço para reduzir uma fração? Como assim, professora? Me explica. Simplificar uma fração é você reduzir ela. Sim. E só tem uma forma de reduzir uma fração. Ah, tá. Você vai ficar 1 dividido por 1. Não, né? Por 1 não, é? Nesse caso aqui, essa fração 1 por 100, que é a primeira razão que nós criamos, não tem como mais simplificar, porque o 1 só dá para dividir por 1, né? Vai ficar a mesma coisa. Isso, Heber Kalman colocou, né? Você vai dividindo até não ter mais como. Por que é importante eu saber isso? Uma razão, né, é irredutível. Uma fração irredutível, isso mesmo, tá bom? Por que é importante a gente saber isso? Eu coloquei aqui, ó, a razão entre a hora trabalhada e o veículo entregue é de 1 para 100, né? Mas pode ser também de 2 para 200, de 3 para 300 e de 4 para 100. Para você saber se está aumentando de forma proporcional, todas essas razões simplificadas têm que resultar na mesma coisa. Ou seja, quanto que é 2 dividido por 2? 1. Quanto que é 200 dividido por 2? 100. O que aconteceu aqui, gente? Vai ficar o mesmo resultado da Aí, da primeira. Vai ficar sempre o mesmo resultado.
Mais uma prova de que eu estou lidando com algo que é proporcional. Ou seja, as horas trabalhadas estão aumentando na mesma proporção que os veículos. Mesma proporção. Isso prova para mim que está aumentando na mesma proporção. Tá bom? Tá ok até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não. Até agora nós falamos só de razão. Razão é a relação. Professora, Oi, boa tarde, tudo bem? A razão é a comparação entre duas grandezas. Então, você compara as duas grandezas que tiver no exercício, criando uma fração, criando uma divisão. professora, para colocar o nome no chat, acabei de chegar. Isso, coloca o nome no chat, tá bom? Ah, tá. Também vou colocar porque eu não sabia, né? É na chegada e na saída, para eu ver os alunos que ficaram desde o começo, tá bom? Exemplo, pessoal. Em uma gráfica, são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas, cadê meu computador? Só um minuto. Em 2 horas, são realizadas 40 impressões. Olha só, já temos as duas grandezas. Tempo e número de impressões. Impressão. São as duas grandezas do anunciado. Em 3 horas, a mesma máquina produz 60 impressões. Em 4 horas, 80 impressões. Em 5 horas, 100 impressões. A pergunta que eu faço para vocês é: 2 perguntinhas, não respondam aqui, eu vou mandar um link para vocês agora. Primeira pergunta: qual é a razão desse exemplo? Qual é a relação, a comparação entre essas duas grandezas? E eu quero saber se é proporcional ou não, se está aumentando de forma proporcional ou diminuindo de forma proporcional. Não respondam aqui agora, porque eu vou mandar um link para vocês responderem essa pergunta. Só um minutinho, estou pegando o link. Pronto, acessem o link que eu mandei no chat e respondam essas 2 perguntas que eu vou mostrar aqui agora, as respostas de vocês. O questionário é anônimo, tá? Vocês não precisam colocar nome, então eu não vou saber de quem que é a resposta, só quero que vocês respondam. Weber Cauã, para entrar nesse link e responder essas 2 perguntas. A primeira pergunta que você vai responder: qual que é a razão desse exemplo? O que é a razão? É a divisão entre duas grandezas, é a comparação entre duas grandezas. E você vai responder na número 2 se é proporcional ou não. Como que eu sei se é proporcional? Se as duas grandezas estão aumentando na mesma proporção ou diminuindo na mesma proporção. Responde lá, gente, eu estou acompanhando aqui. Vou mandar mais uma vez o link para quem entrou agora. Só acessar esse link que eu mandei e responder o questionário. Estou de olho aqui para ver as respostas de vocês. Até agora ninguém respondeu. Vamos lá, vocês têm 5 minutinhos, pessoal. Rapidão. Acessa o link e responde as 2 perguntinhas. Qual a razão desse exemplo? A primeira pergunta. Professora, assim, Oi? a razão a gente vai dividir os 2 números. Isso. A resposta Professora, pode ser no Professora, formato da Camille, fração. eu não entendi igual, tipo, não tem uma pergunta igual, quantas impressões será em 6 horas? Não. Assim, eu não... Ainda não cheguei nessa parte. Por enquanto, eu só quero saber a razão, gente. É só isso. Ah, tá. A razão é a Então. comparação entre duas grandezas. Vou voltar lá no outro slide de novo, ó. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Aqui nesse slide tinha uma tabelinha falando de horas trabalhadas e de veículos. A razão entre as horas trabalhadas e o veículo é a comparação entre as horas trabalhadas e a quantidade de veículos.
no formato de uma fração, uma divisão. Então, a razão aqui é de 1 para Para 100. 1 para 100. Essa é a razão. Ah, tá. E esse exercício aqui é proporcional? Sim. Sim. Como que eu sei Sim. se é proporcional? Porque o quando eu número só vai comparo... aumentando. As horas e os veículos aumentam. Então, se as duas são grandezas diretamente proporcionais, ela é proporcional que fala? Ai, eu não sei. Isso. Ela é proporcional. Então, a razão é só você colocar a fração comparando uma grandeza com uma outra, nesse caso aqui, 1 para 100. E para saber se é proporcional, você vai analisar se a razão sempre vai ser a mesma. Aqui a gente fez, se eu simplificar 2 sobre 100 dividindo por 2, como que eu sei que divide por 2, pessoal? Porque 2 é par e 200 é par. Todo número par divide por 2. Sim. 2 dividido por 2, 1. 200 dividido por 2, 100. Tem. A fração ficou igual. Se ficou igual, significa que é proporcional. Então, peraí. Eu tenho que colocar essa... Ah, tá. Não, disfarça. Nada. Não, agora vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz agora para fazer aqui, ó. A razão, você vai comparar o tempo com a impressão, criar a fração, certo? Para saber se é proporcional, você precisa simplificar. Simplificar é dividir. Você divide o numerador e o denominador por o mesmo valor. Como o 2 é par e o 40 é par, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 e 40 dividido por 2. Aqui o 3 e o 60. 3 não divide por 2, mas divide por 3. Então, você divide 3 dividido por 3 e 60 dividido por 3. E compara a razão. Se elas forem iguais, significa que é proporcional. Já recebi 2 respostas aqui. Professora, eu mandei o meu agora. Ok. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Que agora todo mundo colocou. Pronto, mais alguém, gente? Nós temos hoje quantos alunos nessa aula? Nossa, a resposta deles ficaram bem complexa. Professora, o meu, 12 alunos, só 4 meu foi- respondeu, gente. Bora. professora, o meu foi dos números aí que eu coloquei. Aí não tinha jeito de colocar embaixo, eu fui, coloquei a barra e coloquei do lado. Não tem problema, não. Primeira pessoa respondeu. Todas as 4 são divididas por 2 números, que é a divisão entre 2 grandezas. Eu ia colocar isso, só que aí eu pensei, será? Outra pessoa respondeu que a razão é 2 por 40, e é proporcional, sim. Outra pessoa colocou a fração aqui, né? 2 por 40, que vai dar 1 sobre 20, e 3 por 60, que também vai resultar em 1,20. Eu ia colocar isso. Proporcional. 1,20. 1 por 20. A pessoa Então a que minha quatro, ficou correta, né? sim, a pessoa número 4 respondeu errado, né? Comparar razões é dividir. Sim, comparar razões é dividir.
Mas aqui eu quero saber qual é a razão dessa atividade. Então, você tem que colocar a razão em si, Eu não tinha o que é. colocado isso porque eu não entendi se era pra falar a resposta Eu ou se coloquei era a pra primeira falar lá porque como esqueci. fazer. Professora, eu fiquei com uma dúvida agora. Para mim Pode obter a razão, eu preciso dividir? Tipo assim, eu preciso Você pode. dividir É mais fácil se você 2 simplificar. em 40. Ah, Porque na maioria dos exercícios, pessoal, eles vão exigir que você coloque a resposta simplificada. Então, você tem sim que dividir, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Parece que deu ruim então aqui, vou peraí. responder de novo. Não consigo tirar, mas tudo bem. O que acontece? Quando eu falo de razão, agora vocês sabem que é uma divisão, beleza. Mas quando eu pergunto qual que é a razão entre o tempo trabalhado e as impressões, é só criar uma fração, pessoal. Então, 2. Deixa eu ver se eu consigo voltar esse slide aqui para eu colocar ali onde eu estava. Só um minuto. Aí. Então, 2. Em 2 horas trabalhadas, eles fazem quantas impressões? 40. Aqui, uma Sim, razão. 40. 2 por 40 é uma razão. Em 3 horas trabalhadas, eles fazem 60 impressão. Então, 3 para 60 é outra razão. Em 4 horas, eles fazem 80 impressão. E em 5 horas, eles fazem 100 impressão. Professora, tudo isso aí, todas essas frações são razões? E aí, o que vocês acham? Todas essas Não, que eu não, a coloquei razão são razões? é 2 por 40. Porque Sim. para mim ela que dá início, né, a todas Não, essas só aqui. uma. Para mim é 2 por 40. Na verdade, todas essas aqui são razões, sim. São razões. Só que eu posso, como eu estou falando de uma atividade que é proporcional, eu consigo simplificar isso daqui em uma única fração. Para eu não precisar colocar esse tanto de resposta, eu vou descobrir qual que é a proporção. É só o Você tem dividir. que simplificar, não? Simplificando, exatamente. Então, eu venho aqui e vou dividir o 2 e... Qual tabuada que tem o 2 que também tem o 40? De 2? De 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. 40 20. dividido por 2 é 20. Que número que dá para mim dividir o 3, que também dá para mim dividir o 60? Por 3. 3. Por 3. 3 dividido por 3. 1. 60 dividido por 3. 20. 20. Não. 20? É, 20. Que número que dá para dividir o 4, que também dá para dividir o 80? 4. 4. 4 dividido por 4. 1. 80 dividido por 4. Ah, peraí. 20. Como que fala? 20? 20. O que vocês Dividido por perceberam 5. aqui? Que Nos é resultados? proporcional. É muito proporcional. E, tipo, né? Todas as frações, todas as razões, vai ficar o mesmo resultado, pessoal. O mesmo resultado, tá? Então, se perguntar qual que é a razão desse problema? 1 para 1 20. por 20. 1 por 20, porque é o mesmo. Para eu não precisar colocar 2 por Eu 40. coloquei 2 por 40. 2 Ô, por tia, 40, 3 por hein? 60. Oi. Olha, eu não tava escutando a senhora, porque eu tava colocando lá, só que aí o quê? Não tava terminando de escrever tudo, por isso que eu falei pra senhora mandar o link de novo, aí eu terminei de responder, tá? Se o meu ficou igual a senhora falou e eu não tava escutando o que a senhora falou, não. Ok, tudo bem. Então, você pode descobrir apenas uma razão, simplificando, pessoal, tá? Simplificar já é outro conteúdo que nós já aprendemos. Dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor.
Então, a razão aqui é 1/20. E é proporcional? Como que eu sei se isso aqui é proporcional? Porque deu Por certo causa em que todos. deu o mesmo número, ou o mesmo resultado. Porque ele possui a mesma razão. Então, significa que ele está aumentando de forma proporcional. Nós podemos fazer um outro tipo de análise também. A quantidade de tempo, pessoal, está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Está aumentando. E a quantidade de impressões? Aumentando. Está aumentando. Ela é diretamente proporcional. E isso, se as duas grandezas estão aumentando, ela é diretamente proporcional. Ok? Agora deixa eu pular, porque eu tenho vamos espera. Tia, realmente eu ia colocar Vamos para a próxima. 1/20, só que aí eu coloquei 2/4. Ou 2/40. Porque Regra de 3 é o que mais tem a dificuldade. lógica foi diferente. 2/40 não está errado, mas, assim, a forma simplificada é mais fácil para você saber se ela é proporcional. Porque você vai perceber que todas vai ficar igual, né? Se você não simplificar, você não vai conseguir. Agora, a parte legal de grandeza, gente. Cheguei na parte boa. A parte de razão, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas chegou na parte de regra de 3, é uma parte boa. Não. Muito bom. Nossa, se eu errar, Eu gosto não de é regra culpa de minha. 3. Eu sou péssima em regra de 3. Eu Não, sou gente, regra de 3. Olha só, regra de 3, vamos lá. perfeita, né? Sempre, sempre, sempre. Todo exercício que envolve regra de 3, ele vai te dar 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Então, você vai ter 4 no total. 3 valores que você sabe qual que é e o que você não sabe, que é o que o exercício quer saber. O valor que eu não sei, como que eu chamo ele? De X, né? Não? Chamo ele de X. Isso mesmo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é identificar os valores. Olha o que é que fala aqui. 5 metros de tecido custam R$ 120. Quanto custam 9 metros desse mesmo tecido? Quais são as grandezas? Identifica para mim. 5 e 9. Você vai colocar lá. Você vai colocar assim. Reais. Ou valor, tanto faz, e metros. Aí na linha de metros você vai colocar 5, embaixo 9, e em dinheiro, valor, você vai colocar 120 e o X embaixo. Muito bem, Maria Elisa. Primeira coisa que você faz, Gabriela, Vitória, os outros E ela é diretamente proporcional. Sim. Você identifica as grandezas. Você percebeu que o enunciado está falando para mim de metros e ele Coloca está falando 5 de na coluna dinheiro. de metros, 5 e 9 embaixo. Isso. Então, quando você descobre quais são as grandezas, fica mais fácil. Aí você vai criar 2 colunas. Esse é o próximo passo, criar 2 colunas. Uma coluna para cada grandeza. Sempre vai ter 2 grandezas. Então, você cria uma coluna para cada. Uma coluna para metros e uma coluna para dinheiro nesse caso. Agora, Gabriela, eu vou organizar as minhas informações. Na coluna de metros, eu coloco tudo que está falando de metros. O 5, por exemplo, onde eu coloco? Na coluna de metros. Metros. Gabriela. Na coluna de metros. E o 9? Também. Também. Coloquei. 5 e 9. E o 120? Onde que eu coloco ele, pessoal? Na coluna de Dinheiro. valor. Coluna de reais. Na coluna de reais. Só que 120 embaixo o X. O X. nós temos que tomar bastante cuidado quando for colocar o 120. Por quê? Na regra de 3, os valores eles têm relação com o outro, eles têm uma proporção ali. Então, se eu colocar o 120 na frente do 9, fica certo ou fica errado? Errado. Errado, porque 5 metros equivale a 120. E 9, a gente quer descobrir o preço. Então, vai ser o X na Exatamente. frente do 9. Muito O bem. Então, de 9 interpretação com da 120 pergunta. não tem nada a ver. Consegue perceber isso, Gabriela? Sim, eu ia falar o mesmo que ela, mas ela falou primeiro. Muito bem. O 5 está relacionado com 120, então tem que ficar na frente. 5 metros equivale a 120. 9 metros é o valor que eu não sei, é o X da questão, né? O que nós temos que descobrir.
Pronto. Depois que você montou ali a sua regrinha de 3, agora vai ficando cada vez mais fácil. Nós temos que colocar umas setinhas. Por que que a gente coloca a danada da setinha? Porque nós iremos trabalhar com grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá bom? Você usando as setinhas é mais fácil para você identificar se está falando da diretamente ou se está falando da inversamente. Então, o que nós temos que fazer aqui? Só um minutinho, Rana, não dá tempo, a aula está quase acabando. Então, o que nós temos que fazer aqui? Você vai olhar as suas duas colunas, de metros e de dinheiro. Vamos olhar a de metros primeiro. A quantidade de tecido está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. E a outra também tá aumentando, o valor também tá aumentando. Está aumentando, Então, as você vem setinhas do são pra lado, cima. você vem do lado da coluna e coloca uma setinha para cima. A setinha para cima significa que o valor aumentou. Então, de 5 foi para 9, aumentou. Agora, você vai analisar a segunda coluna. Você vai pensar, usar a sua lógica. Se para fazer, se com 5 metros gastou R$ 120, 9 metros vai gastar mais dinheiro ou menos dinheiro? Mas, Óbvio, Mais dinheiro, obviamente, porque quanto mais o metro vai aumentando, mais o valor vai aumentando. Exatamente, é exatamente esse o ponto. As duas setinhas ficaram para cima. O que isso significa? Diretamente professora, proporcional. a senhora tá fazendo um trem errado aí. As linhas estão... É pra multiplicar em linha, é cruzado. Mas nós ainda não estamos multiplicando. Essa linha aqui é para relacionar, tá? 5 equivale a 120 e 9 eu equivale falei a assim, X. gente. Eu ensinando a professora. Gente, eu tô... Não, aqui nós tô ainda não estamos multiplicando. Então, depois que você colocou as setinhas e percebeu que as setinhas estão na mesma direção, ou seja, as duas setinhas para cima ou as duas setinhas para baixo, significa que é uma grandeza diretamente proporcional. Como que eu resolvo? Ué, tem como você resolver de duas maneiras, né? Que você ensinou a gente. Nós iremos fazer a multiplicação Cruzada. cruzado. 5 vezes x, 5x. 5x. 120 vezes 9, vou fazer aqui rapidinho para a gente Vai encerrar dar a aula. 440. 440? Não, Eu acho. 120 vezes 9, 12 vezes 9 vai dar 1080. Nossa. Cheguei Nada. nesse ponto, o que eu faço, pessoal? Isolo X. Isolo o x, deixa ele sozinho, que é o valor que eu quero descobrir, e Vai colocar Você vai sim, dividir por 5. 1080 por 5. isso, o valor que está do lado do x, pessoal, ele sempre passa para o outro lado na forma de uma divisão. 1080 dividido por 5 vai dar 216. Então, significa que para essa pessoa comprar 9 metros de tecido, ela vai gastar R$116. 216 reais. Isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, a quantidade de metros está aumentando na mesma proporção que a quantidade de dinheiro. Qual que seria a razão? 5 para 120 Não. e 9 para 216. 5 para 216. Essa é a Agora eu razão. entendi. Entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Não. Nenhuma. Não. Arrasou, Nenhuma. então. Eu Agora, tentei fazer aquela multiplicação que você ensinou a gente. Agora, só para a gente encerrar a aula, que só falta 3 minutinhos, pessoal, a grandeza inversamente proporcional. A diferença da diretamente com a inversamente é que os valores, eles não vão aumentar juntos na mesma proporção. Enquanto um aumenta, o outro cai. Vai diminuir. O outro diminui. Um exemplo claro da inversamente proporcional. Um veículo a 120 km por hora gasta 2 horas em determinado percurso. Qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse 6 horas? Então, aqui eu tenho duas grandezas, quilômetros 20 e horas. e horas. Então, aqui na coluna de quilômetros, vou colocar o 120. Ele gasta quantas horas? 2. 2. Qual seria a colocar sua o velocidade? Então, eu não sei. Embaixo do 120 e 6. E o 6 na coluna de horas, tá? Agora você coloca setinhas para analisar. A quantidade de horas aumentou ou diminuiu, pessoal? Aumentou. Aumentou. Então, setinha para cima.
Aí, nesse momento, você tem que usar a sua lógica. Você vai pensar, ele gastou 2 horas viajando a 120 quilômetros, certo? Para ele gastar 6 horas nesse mesmo percurso, ele vai ter que ir mais rápido ou ir mais devagar? Mais Mais rápido. devagar. Rápido. Ele vai ter que ir mais rápido ou mais devagar, gente? Mais Mais devagar. Não sei, tanto faz. Não, Mais devagar. isso aí vai diminuir. Eu não entendi o que você falou. Olha só. Se vai diminuir, então 120 acho que vai ser mais devagar. quilômetros, ele Mais gasta. devagar, Gente, imagina, você está viajando para Iporá. Seu pai está indo a 120 quilômetros, ó. Chegou lá em 2 horas. Aí, Devagar, outra tá? viagem, vocês fizeram outra viagem. Aí seu pai gastou 6 horas para chegar em Iporá. Será que ele foi mais rápido ou mais devagar? Ele foi Ah, mais rápido. devagar, agora eu entendi. Mais Ele foi devagar. mais devagar, gente. Se ele gastou 6 horas para chegar, ele estava indo de jegue, né? Tava indo de Você Imagina uma pessoa gastar 6 horas pra ir né? Gente, pra tava indo Iporá. de Meu jegue. Deus do céu. Então, o que que aconteceu? Enquanto o tempo que ele gastou para chegar no lugar aumentou, o que que aconteceu com a velocidade? Diminuiu. Diminuiu. Essa é a Ficou devagar característica da também. inversamente proporcional. Enquanto um valor aumenta, o outro diminui. O que que a gente faz quando isso Vai acontece? multiplicar em linha. Uhum. Muito Nem bem, precisa Maria Elisa. pagar as Aí, linhas. quando isso acontece, pessoal, vocês não multiplicam cruzado. Vocês multiplicam na horizontal, multiplicam em linha. Então, ao invés de fazer 2 vezes x, a gente faz 6 vezes x, que vai dar 6x, certo? E faz 120 vezes 2, que vai dar 240, né? Uhum. Isola o x. O processo é sempre o mesmo. Isola o x. E o que faz com o 6? Muda na hora de fazer a regra de 3 aí. Coloca Isso, embaixo. só muda que as setinhas, né? 240 dividido por 6 vai ser igual a 40. Ou seja, pessoal, o pai da Gabriela aí, vou usar a Gabriela de exemplo, né? Que foi para Iporá e gastou 6 horas para chegar no Iporá, ele teve que ir dirigindo a 40 quilômetros por hora, tá? Meu Deus. Então, é isso, meus amores. Preciso encerrar minha aula agora. Eu falei que seria no tempo certo, né? 1 hora e 50 minutos. Ó, beijo no coração de vocês. Beijo. Semana que vem teremos continuação dessa aula de nivelamento, falando um pouquinho sobre números negativos e positivos, e eu espero todos vocês. Antes de sair, manda o nome no chat, gente, para não ficar com falta. Por favor, para eu colocar a notinha de vocês também, de quem participou. Então, tchau, gente. Beijo, obrigada por terem participado. E obrigada pela participação de vocês também. Um abraço. Essa aula foi gravar, porque essa aula eu participei. Nossa, Deus é muito bom. Depois eu posso ver. Eu vou postar Gravadão. essa aula no YouTube e mando o link para vocês, tá, se no quem quiser rever depois, tá bom? Ok. Vai ser chique, porque aí eu posso aprender de novo sem perguntar a Raquel. É. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Quem tirou o print me manda, hein?